Alexandre, quem chegar, vou sair falando todo mundo. Se chegar e sair, pronto, nosso convidado já chegou logo, o cara pontual. Deixa eu convidar ele logo. Deixa a esposa de. Vamos lá. Olha aí. Deixa eu botar o fone aqui, peraí. Certo. Deixa eu posicionar direito esse negócio aqui. Ah, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Tô de fone. Tá legal? Tá massa. Tá massa, né? Deixa a galera um pouco entrar aí, ver quem dá uns 2 minutinhos, Isso. 3 minutinhos, aí a gente entra no nosso bate-papo de hoje. Cara, Já deu um mas alô lá no grupo também. foi massa. Eu saí avisando, tem uma hora que eu saí mandando para um monte de gente também. Massa. Assim, de antemão, eu vou falar isso depois, mas eu vou falar logo agora para as pessoas que estão aí. Eu quero agradecer a você pelo aceitar o Que é convite, isso. né? Como eu disse a você no telefone, né? Eu pensando em alguma coisa para fazer e não fazer agora o que todo mundo faz, e aí veio essa ideia. E aí depois de pensar isso, ainda tem que pensar em alguém, né? Que tem uma interação legal. E graças a Deus, assim, a primeira pessoa foi você e eu liguei logo e você prontamente aceitou. Eu que As poucas agradeço. pessoas, as poucas pessoas assim, ou algumas pessoas que eu falei e expliquei o que era o objetivo da live, cara, ficaram super empolgados, né? Porque Ótimo. as lives de hoje é tocando, eu vou querer fazer uma tocando, mas eu não queria só tocar, todo mundo tá tocando. Fora as lives de entrevistas com o trompetista convida o trompetista, o saxofonista convida o saxofonista, né? E isso aí tá, o técnico de som convida o outro técnico de som para falar de a coisa técnica. Então assim, eu quis mesclar um pouco e, enfim, é isso aí. Fora o técnico de som, que vai vir outros, né? Eu quero Sim. ouvir outros lados. A gente vai também convidar produtores, né? Um produtor técnico, um produtor geral, né? Para também ver o olhar deles, né? Mas, enfim, meio que como todas as lives começam desse tipo de live, já que as pessoas, tem até um pessoal aí, se apresente e fale mais ou menos um pouco de você. E aí? É com você, vai. Eu também quero agradecer a você, né? Pela oportunidade, pela lembrança. A gente já vem trabalhando junto há um tempinho. Né? Uhum. Não é tão seguido, né? Não Seguida, tem uma sequência exatamente. tão grande, mas ao longo de tantos anos que a gente vem trabalhando, a gente desenvolveu essa amizade, essa Isso, confiança. isso, sim, E sim, claro. da mesma forma que você falou de mim, eu retribuo também falando de você e a honra e o prazer que eu tenho nessa amizade que temos e respeito e trabalharmos Uhum, juntos, né, de uma forma tão uhum, profissional. uhum. Sabe? E, aliás, as pessoas com quem eu comentei com o Duarte, do Duarte Studios, Grande a massa do turma que eu arte. comentei, até a turma lá do grupo, Uhum, muitos te uhum. conhecem, Pô, que e disseram, vou massa. estar colado. A áudio Pô, na que massa, prática que foi a massa. minha mulher aqui que entrou. Tem uma turma aqui que está entrando também. Bem-vindos, quem Uhum, está chegando aí, muito bem-vindos. Meu nome é Dinho Filho, eu sou técnico de áudio, comecei a minha vida como músico, né? Eu aconselho aos técnicos, inclusive, que passem um pouquinho, se tiver a oportunidade de aprender um instrumento, acho que você é testemunha disso, é muito legal, porque você ter um feedback do outro lado é importante também, né? uhum, uhum. Então, comecei minha vida como guitarrista, com o sonho de ser baterista, consegui migrar para a bateria, mas sempre o áudio me acompanhou, né? Sempre, ao longo da história. Eu nunca desliguei uma coisa da outra, sempre tocando bateria, mas interessado, chegava ali na mesa de som, ia na mesa de monitor, pedia para mexer em alguma coisa, sempre com aquilo latente. Ao Uhum. longo dos anos, de 8, 10 anos para cá, eu resolvi desacelerar o músico e colocar o O técnico à técnico à frente, né? frente. Uhum. Eu acho que foi uma decisão acertada. Até uma esposa de um cantor amigo, Carlos Pita,
ela me perguntou, e aí, Dinho, como é que você se sente, né? Você antes era o centro ali, né? Na bateria, você estava no meio do palco, estava em evidência, as pessoas te viam. E agora você está nos bastidores. Como é que você se sente? Eu disse, melhor ainda, porque a gente estando nessa posição, a gente consegue fazer acontecer também, né? A gente Claro. consegue somar, porque eu não acredito num técnico à parte da banda. Eu acho que o técnico, a gente vai entrar mais para frente nesse assunto, mas eu acho que o técnico, ele é parte integrante da banda, né? Tanto o técnico de PA quanto o técnico de monitor. Não dá para desligar uma coisa da outra, né? A gente trabalha junto, eu e você, e a gente busca com os músicos ter uma relação muito importante. Então, ao longo da história, eu vim nessa caminhada e já tenho aí 36 anos de música, permeando, sempre caminhando, namorando com o áudio, né? Ainda que músico, ainda que baterista. E hoje o técnico está bem à frente do baterista. Eu ainda gravo, tocando, eu ainda tenho algum... Eu tenho que botar o óculos para enxergar o que o povo está escrevendo. Ainda tá... Então, eu ainda tenho que levantar a cabeça aqui, que é multifocal. Pensa olha o pessoal interagindo aí. Então, o técnico, ele está hoje bem à frente do baterista. Eu consigo ainda gravar algumas coisas e tal, mas fazendo show, só tem um artista que ainda me arrasta para tocar, que é Carlos Pita. Eu faço São João sempre de baterista. Massa. E isso tem sido muito bom. Eu me realizo atrás de uma mesa de som, não entendo? Acho que isso é importante, né? A gente, dentro da própria música, né? A gente fazer outra coisa, você não está tocando, mas está vivendo da música, envolvido com a música, né? Isso é importante para quem é artista, quem nasceu artista, é um exemplo de você. Bem... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui, Giovanni. Pode fazer, fica à vontade. Travou aí? A sua, a minha que tá travando? Boa noite. Pô, travou, gente. É a minha que tá travando ou a dele? Alguém fala aí. A dele travou geral. Volta. Olha, Edinho saiu. Acho que foi a dele. A internet dele caiu. Ninguém vai embora que eu já gravei todo mundo que tá aí, viu? Ninguém vai embora. Valeu, valeu. Valeu. Só vou botar um textinho aqui, peraí, já convido ele de novo, peraí. Já te chamo de novo, peraí, Dinho, já te chamo. Estou tentando fazer uma coisa aqui, mas não estou conseguindo. Aqui, ó, pronto, consegui. Era isso que eu queria fazer, peraí que eu vou chamar ele aqui agora de novo. Dinho. Ver se ele aceita de novo. Pronto, tá chegando. Pronto, voltei. Pronto. Olha aí. Pronto, conclua. Você disse que ia falar alguma coisa antes? Não, é porque eu coloquei a minha esposa no grupo, no Áudio na Prática, para ela poder enviar o link para lá, para a turma. Massa. Eu aprendi nesse mundo digital que se você não pedir, o povo não faz. Então... Pois é. Mas vamos adiante, estamos por aqui. Pois é, assim, a minha intenção realmente é que eu comento isso há alguns anos, um tempo que eu morei no Rio e participei de um workshop lá e assim, sempre um pouco mais, a galera do Sul sempre um pouco mais avançada que a gente aqui no Nordeste em certas coisas, e atinou para mim essa questão do envolvimento músico-técnico, porque muitos músicos acabam migrando, como você acabou migrando para o áudio, né? O músico virou um técnico de som. E quando eu me batia com esse tipo de técnico de som, eu me dava mais bem com ele. Porque, não sei se ele já me entendia, ou o que eu falava, ele já identificava.
e o papo era mais fácil. Aí eu fiquei, poxa, por que um é diferente, outro é outro? E aí depois eu fui atinando, poxa, cara, às vezes a gente falta realmente a comunicação. E a comunicação técnica, né? Às vezes eu falar com o técnico de Dinho, meu som tá preso. O que é preso? Né? O que é preso? Como é que o cara vai dizer? Pô, o seu som tá preso, para que eu vou chamar o juiz para soltar, né? Então, faltava esse incentivo Brilho, né? né, esse brilho, esse Mesmo. incentivo para o músico também entender um pouco de técnica do áudio, né? Dizer, poxa, não, é um dB, o que é um dB, o que master, mix, tá entendendo tudo isso. E, enfim, Sim. mas a gente não consegue ter uma escola que faça isso. São Paulo tem muito bem disso. Mas, assim, aqui no Nordeste, acho que a Placatum deve estar fazendo cursos, assim, desse tipo. Mas demorou muito, demorou muito. Então, e aí eu queria, nesse bate-papo, fazer certas perguntas a você, que o músico, né, às vezes passa, né, comenta lá, porra, aquele técnico, bicho, pô, mandei o cara fazer isso, o cara não fez. Ah, o cara tá me mafiando, né? Rola muito isso. Pô, aquele cara é mafioso. Ou o técnico, pô, aquele música é chato, né? Aquele música é, pô, o cara fica me pedindo, me chamando toda hora. Enfim, o que lhe deixa, vamos assim, vamos falar assim, vamos passar o som. O que te deixa irritado no músico, assim, porra, aquele cara tá me tirando do sério. O que te deixa, o que é? Quais as coisas que o músico faz ali na passagem de som que te irrita? E que poderia ser evitado, né? Certo. É por característica, né? Difícil me irritar. Difícil. Porém, tem situações, tem situações que você percebe que estão além da sua possibilidade por conta da circunstância, né? Por exemplo, você está num som que não te oferece recurso. Aí nós estamos falando mais até de retorno, né? Porque quando a gente tem uma Uhum. relação com o músico Isso, direto, a isso. gente está falando Eu mais de falo mais retorno. no palco mesmo, porque lá a gente não tem Pronto. como resolver, né? Mas Ou quando você tem um músico cabeceando e cobrando escanteio e cabeceando, né? Um isso técnico só, isso. melhor, um Uhum. músico não, um técnico só para Tem fazer só de rádio fazendo isso. monitor. Pronto. Acontece muito, principalmente na Bahia. Antes disso, eu quero saudar aqui alguns amigos. Dom acabou de entrar aí, forte abraço. O Mestre Pardal está aí também, né? Massa. Leleco, Massa. Léo, um abraço para todos. A Abraço, gente vai galera. falando ao longo do tempo aí. Do Forte tempo. abraço para todo mundo. Obrigado por estar aí com a gente. Então, quando você já conversou com o músico, já explicou para ele quais são as circunstâncias, porque é a primeira coisa que eu faço quando o músico chega no palco, né? Olha, gente, o que a gente vai ter aqui, quando tá tudo bem, eu não digo nada. Tudo bem, vamos passar o som, vamos embora. Porque a gente sabe que tem recurso e a gente pode oferecer o melhor. Mas quando você está numa situação onde você tem, às vezes, espaço limitado, você tem um equipamento limitado, você não tem condição de oferecer aquilo que você gostaria. Obviamente, você chamou o músico, conversou, é a primeira coisa que eu faço. Eu reúno no camarim ou em algum lugar, chamo todo mundo e digo, gente, o que a gente tem aqui hoje é isso. Eu não tenho condição de oferecer o que a gente tem sempre. Hoje a gente tem tanta quantidade de fones, infelizmente, os metais, todo mundo vai ouvir a mesma coisa. O que eu colocar para o sax, o trompete vai ouvir, por exemplo. Né? Se o Uhum. sax, a Uhum. mesma via para os três metais, por exemplo. Uhum. Então, eu peço a compreensão. Ó, gente, infelizmente eu não vou poder dar um sax muito alto, porque senão vai incomodar o trompete, vai incomodar o trombone. E mesmo assim, o músico, sabendo disso tudo, ele passa o show todo não pedindo, tentando, porque tem formas de formas, né? Uhum. Mas Uhum. reclamando. O problema é reclamar, sabendo da circunstância e reclamando. Uma Reclamando, né? coisa, como já aconteceu com a gente, aquele velho trio, né? Uhum. Com o Grujó, que eu fico brincando chamando de Grujó, ele fica. É tão doce, né? Mas você, de uma forma muito educada sempre, ô Dinho, não dá para colocar um pouquinho mais? Isso é uma maneira, a gente até se vira nos 30 e tenta colocar.
mas traz um certo desconforto, né? Não vamos nem chamar de irritação, quando o músico sabe da limitação e ainda assim se chateia e bota a culpa em cima do técnico, né? Então, isso é uma situação desagradável e a gente tem que compreender. Eu acho que Uhum. a parte do músico é compreender, buscar informação do que é que o técnico pode te oferecer e compreender a situação. Assim, antes de eu te perguntar outra coisa, que vinha na sequência, estava na minha cabeça, é saber o que pedir. Quando o cara não sabe o que pedir e Importante. sai pedindo certas expressões, tipo, tá abafado, me dá mais brilho, o meu som tá de corneta. O que você chega para depois pro cara dizer, olha, cara, o que você está me pedindo, eu não sei o que é. Então você precisa saber o que você quer para você me pedir, ou você, tá bom, melhorou, você vai levando, você diz, cara, eu não sei o que, é que você está querendo. Acontece muito isso com você? Acontece muito. Principalmente com cantores, mais do que com músicos. Porque normalmente o músico tem uma noçãozinha do que está acontecendo. Mas os cantores, na maioria das vezes, os pedidos são bem peculiares, né? Ele quer Uhum, mais uhum. brilho, ele quer mais peso, né? O som tá de corneta. Tem duas. Se, É que passa umas coisas na minha cabeça e fala assim, eu fico lembrando de umas coisas. Mas, acontece muito, né? Eu também trabalho com igreja, e você pode imaginar uhum, o que é que a gente ouve por lá, né? Mas graças a Deus, eu tenho um treinamento, alguns treinamentos, alguns módulos. Eu estou lançando agora um curso online, a gente vai falar disso no finalzinho. E eu tenho um curso presencial, um treinamento presencial, que eu faço específico para igrejas, um deles. E eu uhum, peço que não estejam só os técnicos, que estejam também os músicos, para que eles possam aprender justamente músicos e no último dia eu incluo pastores, ministros de louvor, etc. Para que eles possam entender o que pedir. Isso é muito importante. uhum, uhum. E isso tem funcionado. Eu já Muito vejo bom. hoje, né, Mas pronto, nas igrejas, as não tem como pessoas não funcionar, usar. né? Não tem como não funcionar. E eu vejo o interesse mesmo, principalmente de cantores e cantoras, né? Em ter o Uhum, conhecimento, como pedir aquilo e ver a minha. No último dia, além da palestra que eu faço, falando dos termos e na relação do técnico com. Que eu chamado sonoplasta, né, da igreja, uhum, do uhum, técnico com o músico de igreja, eu também faço uma passagem de som com a banda. Explicando e conversando, eles veem a minha atenção e como é possível a gente, mesmo com pouco equipamento, chegar a uma condição que atenda. Então a gente ouve muito. Então qual é a minha postura respondendo a sua pergunta? Às vezes, quando eu vejo a situação e vejo que dá para explicar, eu explico. O que você quer é agudo, o que você quer é grave, o que você quer é médio. O que é que quando eu vejo que não, eu tento decifrar os códigos, uhum, né? uhum, E uhum. às vezes a gente não consegue entender o que o cara quer. E às vezes nem ele mesmo sabe o que ele quer, Nem ele na sabe, verdade. exatamente, na maioria. O que tem que acontecer é os músicos, principalmente aqueles que são mais exigentes ou que querem uma coisa mais perfeita, é buscar aprender qual é o termo, né? Buscar Uhum. interagir com o técnico para que ele possa te trazer o melhor conforto possível. Essa coisa do músico não saber, assim, há um bom tempo atrás, era porque o que eu enxergava do músico, o que eu via dos meus amigos e colegas, é que o músico só falava de técnica musical. Pô, É. cara, eu tô passando exercício em casa assim, o meu dedo aqui, não sei o quê. O cara, rapaz, eu tô. Enfim, sempre técnica. E dizer, poxa, cara, mas você tá ficando um puta músico, né? E esquecendo que a música não só é tocar, né? A música não só é chegar no palco, botar o instrumento na boca, ou a guitarra no ombro e tocar. Precisa de um conhecimento mínimo das outras coisas que se passa. E eu digo, não só é com o técnico, é com o trabalho do hold, Sim, até com o trabalho do carregador. Você tem que saber, pô, sim. o cara, o ônibus chega, o carregador bota peso pra caramba, tá entendendo? Às Primeira vezes coisa que ele alivia. faz é pegar o instrumento e botar na cabeça. Quem não tem Pois é, conhecimento faz isso, né? O carregador pois tem é. mania de trazer para cima. Pra, Aí pois você é, né? esbarra numa porta, ficou. Pois é.
E aí, quando essa questão de eu entro essa coisa, vou voltar aqui para a técnica, essas coisas de frequência, você, quando você buscou aprender o do baixo, o da guitarra, o do metal, que o metal eu acho que você tem que aprender 3 em 1, né? Porque o trombone é uma frequência, o sax é outra frequência, o trompete é outra frequência. Você foi buscar referências para isso, fora a técnica de frequência, né? Para onde subir, para onde descer, e foi buscar referências ou você foi levando, aprendendo em cima do palco? Uma pergunta que me fazem muito durante, às vezes essa pergunta vem justamente do meio para o fim do treinamento, né? Quando a gente já está falando de mixar e tal. Sempre me perguntam o seguinte: Joia, isso aí tá tudo certo, mas como é que eu vou aprender qual é o som de uma guitarra, por exemplo? O que é que eu tenho que acrescer? Como eu tenho que equalizar uma guitarra? Como é que eu aprendo isso? E a minha resposta é sempre a mesma: ouvindo música. Uhum. Mas não com o ouvido de alguém que bota um fone e vai ouvir uma música e sai dançando ou sai curtindo. Mas com o ouvido técnico, né? Com o ouvido aprimorado de quem quer entender o que está acontecendo ali. Aquela música, ela tem bumbo, ela tem bateria ou é um carrom? O que é que está acontecendo naquela música? A música tem violão e guitarra ou só violão? Ouvindo, sabendo identificar. Você tocou num assunto até por causa do seu instrumento mesmo. A metaleira é muito peculiar e, ao contrário do que as pessoas pensam, é difícil. Não é difícil você tirar o som de um sax, de um trompete e de um trombone. É difícil você juntar os três, soando, cada um no seu lugar, ouvindo os três, mas de forma homogênea. É difícil você encontrar esse caminho. É muito difícil. Você parte do pressuposto de que você tem um bom músico com um bom instrumento, uma microfonação boa, você tem que... Agora, o que é que eu fiz? Eu fui, além de pesquisar a técnica, como você equaliza, o que é que um sax tem, o que é que um trompete tem, qual a diferença, né? Um trompete e um flugel tem diferença. Um trompete e um trombone são instrumentos de sopro, que teoricamente um amigo costumava chamar, não é tudo corneta? Botou essa cornetinha aí e ficou estranho, né? Pois Se é, pois soubesse é. ele o trabalho que dá só para Ô, aquela corneta. rapaz. Entendeu? E o quão exigente e ciumento é um instrumento de sopro, né? Eu posso falar porque eu mergulho no instrumento muitas vezes, né, para aprender. Mas, Ginho, E eu já essa referência que o técnico vai buscar, às vezes não entra muito. Eu já vi situações assim, eu já toquei um tempo em uma banda que tinha um certo técnico que ele, enfim, mixava sempre da mesma forma. E aí eu fui para outra, ele estava lá e era outro estilo, e ele da mesma forma. Quando o cara vai buscar essa referência, ele meio que não vai no que gosta, e pega essa referência que ele gosta e sai fazendo para tudo, isso é certo ou isso é errado? Na maioria das vezes é o que acontece, né? A gente costumava até brincar nos áudios, logo que a WR começou, tinha um som da WR, porque era o mesmo reverb trancado dentro de um armário que ninguém mexia. Né? Hoje já mudou isso, que é tudo virtual e você faz o que você quer. Mas eu não considero certo isso. Né? Eu costumo dizer que o técnico, ele não tem o som dele. Né? Ele tem o som que ele tira da banda. Ele tem que buscar entender qual é a linguagem. Imagine se hoje eu sou técnico de Bel Marques, né? E amanhã eu sou técnico do Cheiro de Amor. Como é que eu posso tirar o mesmo som? São completamente diferentes. Mas você vai pegar a mesma guitarra de Bel e tirar o mesmo som na guitarra do... Imagine que é voz e guitarra bem na frente, né? Imagine se eu for fazer esse trabalho no Cheiro de Amor, com Ivete Sangalo, eu vou ser demitido. Então eu acho que o técnico, ele não pode, com aquela banda, com aquele artista, tirar o som dele. Ele tem que aprender a tirar o som da banda. Aprender a ouvir, aprender a ir até o instrumento, ouvir aquela metaleira, ouvir aquela bateria, lá no acústico, ir para os ensaios, principalmente. Isso que eu queria pontuar com você, porque não quer dizer que o cara tenha que
tipo, tem 3 ensaios, o cara tem que ir os 3 ensaios para ver a banda. Mas, no mínimo, o cara tem que ir ouvir o que é que a banda está ensaiando, o que é que a banda está pensando, né? Que o diretor musical pensou para aquela música. Pô, o naipe aqui vai soar, viu, gente? Aqui, ó, a banda vai baixar aqui, e aí sobe naipe, o naipe é bem baixinho. Assim, essas coisas, o técnico não, se o técnico tem esse conhecimento, o cara vai mixar. E até na hora do show, o cara, pô, essa música é aquele bloco que o naipe é na frente, eu vou até botar um pouquinho mais aqui para tá o entendendo? Repertório, né? Ele tem que conhecer o arranjo. E os caras não fazem isso, cara. Depois me lembra essa questão do input list de cada. Input list não é o que é que eu quero. Depois eu quero lhe perguntar uma coisa dessa. Mas, para não perder o fio da meada e interagir com a galera, Rei Gonçalves aqui está perguntando. Boa noite, galera. Estudo saxofone, ele toca muito bem saxofone. E gostaria de saber se os ajustes do palco são os mesmos do estúdio. E aí parabenizou a gente aí pela live. Ele está dizendo, me refiro ao geral, ele está perguntando, né? É a mesma coisa para você ajeitar lá no palco e ajeitar no estúdio? Como seria? Depende. Se você está trabalhando com as caixas de chão, né, retorno de caixa de som, você tem uma configuração diferente. Então, o som é um pouquinho diferente. Mas, se você está trabalhando com fone, todo mundo em ear, né, é bem próximo, eu diria. É bem próximo. Óbvio que o som daquele instrumento, teoricamente, até porque, como é o nome dele? É Rei Gonçalves. Ele está como Rei Gonçalves. É Reinaldo, é que ele botou... Reinaldo. Mas é Reinaldo, Reinaldo. Pronto. Reinaldo, assim, isso vai depender de microfonação, isso vai depender, inclusive, do estado de espírito do músico. Você não vai conseguir, mesmo de um show para o outro, inclusive no briefing disso, a gente falou muito de passagem de som, né, Giovanni? Sim ou não, passagem de som. Precisa ou não precisa, né? O músico, o seu som começa no músico. Hoje, Javante, se ele pegar o trompete aí agora, ele vai tirar um som aqui comigo com uma pegada específica. Se ele fizer isso amanhã de manhã, tenho certeza que tudo bem. A qualidade do som, claro, vai ser tão afinado quanto, vai ser tão bem executado quanto. Mas o estado de espírito dele muda. A maneira que ele está ali muda. Então, eu vou precisar posicionar microfone diferente, eu vou precisar de uma estrutura de ganho diferente, eu vou precisar de um volume de fone para ele diferente. Depende. Imagine se Javan estiver no segundo ou terceiro show da noite. Será que ele não vai me pedir mais volume no fone? Com certeza. Do que no primeiro show. Ele vai ouvir muito mais baixo no primeiro show. No segundo ou no terceiro, ele já está com o ouvido saturado. Ele já está com a adrenalina lá em cima, suado, cansado. Então ele vai pedir mais volume. O nível de estresse já está mais alto, né? Massa, então isso, Reinaldo, depende. Depende muito. Mas, teoricamente, o som de um sax no estúdio é o som de um sax ao vivo. E o que muda é a mixagem, né? Você gravou no estúdio, né? Você vai dar alguma coisa diferente na sua mixagem e masterização, né? É um ambiente controlado. Aí, Hermano aqui perguntou, meu primo Hermano, se você sair de Bell e for para Nat Roots com o mesmo set de contrabaixo, como você trabalharia essa mudança, né? Pensaria da mesma forma? De novo. É bem diferente de novo. Mesmo com o mesmo músico, digamos assim, ele vai tocar diferente, ele vai ter um timbre diferente, né? Por ser até outro estilo, né? É outra pegada. Por ser outro estilo. Belmarx tem uma característica de um baixo mais médio, né? Sem muito sub. É um baixo mais desenhado. E o Nat Roots tem uma definição, não é um baixo de reggae roots, né? Aquele baixo que é mais um sub mesmo profundo, mas tem muito mais grave do que eu faria com um baixo de Belmarx, por exemplo. Tá, massa. Deixa eu te perguntar aqui, já que a gente falou um pouquinho da passagem de som, eu vou te perguntar isso, eu passei essa situação no carnaval. Primeira vez que eu passei isso. Qual a importância da passagem de som? Tudo bem, até que eu sei até a resposta, mas vamos perguntar assim, qual seria a importância da passagem de som? Até depender da resposta, porque uma vez passa e outra vez não passa e o show acontece. Pronto. Nós temos algumas situações aí. A primeira delas, né?
um técnico que acompanha aquela banda há um tempo já e que está fazendo show direto, pelo menos 4 shows por mês. É sempre a mesma banda, a maioria das vezes a mesma mesa, as mesmas mesas, né? Ele coloca um input ali dentro do rider, ele pede aquela mesa e a microfonação é muito parecida ou a mesma sempre. Essa é uma situação. Então você já tem mais ou menos uma estrutura de ganho, que o principal disso tudo aí não está nem na equalização, está no ganho. Uhum. É o que vai, porque o ganho vale para fone, vale para tudo. Então é isso que vai definir principalmente o seu volume no fone e no PA. Então essa é uma situação. Quando você tem essa situação, na maioria das vezes, depois de uma sequência de shows, você não precisa passar o som. Certo. Quando é que nessa situação você vai passar o som? Uhum. Quando você chega no local e você encontra uma situação atípica. Tem uma mesa que você não está acostumado a usar, uma microfonação diferente, ou você identifica que aquele equipamento requer uma atenção maior sua. Ou o equipamento, ou o lugar onde vai acontecer o show. Requer uma atenção maior. Aí você chama a banda para passagem de som. Qual a importância da passagem de som? Principalmente para o técnico de monitor. O conforto do músico. É o conforto do músico. Porque hoje vai estar de um jeito, amanhã vai estar de outro. Óbvio, se você acompanha aquela banda ao longo dos tempos, do tempo, você tem uma cena salva e você trabalha sempre com o mesmo equipamento, né? Principalmente a microfonação e o input de fones é o mesmo, fica muito mais fácil. Eu acho que você já pegou situações em que você não passava o som. Mas é isso que eu estou dizendo, pronto. Aí eu vou lhe dizer o exemplo que eu passei esse carnaval. Cara, eu não passei som uma vez. Eu fiz, sei lá, fiz mais de 12 shows. Cara, eu não passei som uma vez. Trio, palco, barco. Eu fiquei assim, dizendo, pô, vou carregar esse menino comigo quando eu for. Porque, cara, que assim, eu já viajei 12 horas e de 12 virou 18 e eu ter que passar o som, bicho. Sim. Comer e passar o som. Eu entendo que é importante para o técnico estar o músico lá, mas o técnico, principalmente aí eu falo que foi o produtor técnico, exigir isso, cara, é da gente ficar louco, é da gente querer matar os caras, tá entendendo? Tipo assim, eu vou, mas sabe que ele vai ficar lá mesmo, que eu vou levar, vou pro pescoço dele. Cara, e aí eu não entendi nada, eu fiquei assim, rapaz, eu não passei só uma vez, e tudo acontecia. Mas é isso que eu falo, você deu o exemplo de o mesmo som, a mesma microfonação, o mesmo cabeamento, até aí eu entendo, mas quando você não tem isso, você pega várias mesas, você pega vários tipos de som e consegue fazer esse tipo de... Você acha que ele fez o quê? Ele sempre se virava e dava um jeito, ou o quê? Experiência. Eu não sou... A minha especialidade é PA, não é monitor. Eu faço também monitor, mas a minha especialidade é PA. Eu, como músico, já tive na vida uns 2 ou 3 técnicos em que eu trabalhava assim também. Não passava som e chegava, ou quando passava, já chegava e encontrava tudo pronto. A gente tocava uma música e ia embora. Já aconteceu. Experiência do técnico, né? Ele ter realmente... Porque, Javan, existem técnicas, né? Em que você chega e faz e a coisa acontece. Existem técnicas. Uma situação muito complicada que a gente encontra muitas vezes, eu geralmente estou vencendo isso, graças a Deus, é um técnico só para as duas coisas. Isso ou fica ruim monitor ou fica ruim PA. Não tem jeito, não tem milagre. Não tem, o mestre Tony diria, não existe almoço de graça, né? Ou uma coisa ou outra, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, não dá. Então, assim, respondendo a sua pergunta, é o técnico, nesse caso aí, o técnico. A experiência dele mesmo. Sabe? Já que você está falando, quem foi? O quê? Com quem foi o técnico? Falar bem? Para falar bem, fala. Inclusive, vou até tentar convidar ele, ainda não sabe, mas eu vou convidar ele. Foi Lalo. Lalo. Certo. Sim, Lalo. Não sei se você conhece ele? Conheço. Pois é, Excelente. Igor Pimenta, técnico de monitor muito bom.
Então, também. conheço, assim, conheço, já Né? trabalhei com Igor, né? Pronto. E alguns que a gente conhece por aí que são especialistas nisso, Uhum, especialistas em monitor. Né? uhum. Igor, ele encontrou essa lacuna no mercado e foi por esse caminho aí. Foi Hoje embora. é um dos melhores que tem no Brasil nessa Sim, área. Né? sim, O sim, próprio nessa. Pardal, não sei se ainda está por aqui, mas estava, né? Uhum, Faz Fábio uhum. Júnior. E, Né? Então é um ótimo, é. cara monstro também. Né? Então, voltando a enfatizar, o técnico aí. Aí foi o técnico. O Foi cara é ele bom de que. monitor e ponto final. Isso eu perguntei da passagem, poxa, tinha tanta coisa aqui. Como, como assim, chegar e como não pressionar o técnico de som numa situação difícil? Vamos dizer, a gente chegou numa situação difícil e está todo mundo nervoso. E o que não dizer para o técnico de som? Eu preciso disso, né? Que pode ser que eu possa esquentar minha cabeça e falar isso para o cara e pronto, meu som ser uma droga, né? Se você tá. Antes de você falar, desculpa, que aí você grava essa pergunta. Edu está perguntando aqui, tem sugestão de cursos nessa área? Aí você fala do seu curso depois. Pronto, o cara, Tá, viu? tá. O que não dizer, né? Como, assim, a gente aqui, aí falando para as pessoas que estão aqui junto com a gente está partindo do pressuposto que a gente está trabalhando com dois técnicos, tá? Sim, sim. Então, quando a gente está falando muito em atender o músico, então a gente está falando do técnico de monitor. Vamos nessa linha de pensamento. Nessa linha de pensamento. Quando você chega em cima da hora e você vê que a coisa não está ainda funcionando como deveria, primeiro passo, dá uma olhada para ele, vai lá nele, vai no técnico e conversa. E aí, como é que tá? Posso te pedir? Ou você vai na caminhada, você não, aí ele vai te responder, ó, segura a onda, não pode ir me pedindo. Você vai perceber que ele está com fone, ele vai solando a via de cada um e eu pelo menos faria isso. Vai começar, não tem tempo de passar, não deu para fazer nada, nem cheque, nada. O que é que eu faço? Eu mando a banda tocar, vou solo a via do baterista e faço uma mix básica, pelo menos para ele ouvir o básico ali. Voz do cantor, guitarra, baixo, a mesma Uhum, coisa com os metais e vou fazendo. Faço um uhum. básico, né? Faço um básico ali para cada um se ouvir e começar. Né? Lá naquela banda que a gente trabalha, eu já fiz isso. Falei para vocês, ó gente, tá ruim, mas a gente vai começar e aí vocês podem ir me pedindo. Eu não sei se tem alguma coisa que você não deve dizer ao técnico. Acho que não. Não vai xingar Não, o né? cara, né? Mas não acho É que tipo não. assim, pô, cara, você não sabe fazer o som? Pô, meu som não tá Isso, bom. isso não deve. Mas assim, Uhum. a gente tem que entender o seguinte: a função dele é essa, né? A Uhum. função é trabalhar sob pressão, não tem jeito. É uma Pois é, escolha, é como um mas goleiro, não tem é isso que jeito. eu lhe falo. Eu já peguei técnico de dizer assim, e sempre falando realmente do palco, né? Porque a gente não tem referência lá. De você começar o show, tá pedindo o cara, e o cara olhar para você, abrir os braços e dizer: não tem o que fazer. Não, não dá. Rapaz, eu digo, quando acabou o show, eu disse: galera, eu acho que ele não quer ser mais técnico, só pode ser. Tá Isso entendendo? aí. Então, e essa conduta de alguns técnicos, que eu acho que, por ele ser um pouco mais de uma geração mais para Mais trás, antiga, é mais verdade. antiga, ele teve essas atitudes, assim, algumas vezes eu fiquei dizendo, isso foi numa turnê, né? Então, aconteceu isso algumas vezes, e aí eu ficava, eu não acredito que o cara tá no século XXI dizendo que não tem nada para fazer. Nem para me enganar, nem para ele chegar e dizer: não, Javan, peraí que eu vou ajeitar. E É, aí, já melhorou? E me perguntar, dizer: já vamos tentar aqui, não consegui. Não, levantou os braços e não tem o que fazer. Eu eu, digo: eu diria que ainda que não consiga, ele tem que tentar. Entendeu? Ainda que não consiga, tem que tentar. Eu já passei por situações assim. Talvez teve algum evento que a gente junto, eu não consegui. Mas na maioria das vezes, no final eu vou até o músico e digo: gente, hoje não deu. Sinto muito mesmo, não deu. Já saí arrasado de show, assim. De dizer: meu Deus, eu não consegui realizar o meu trabalho
eu gostaria e como eu Uhum. tinha que conseguir. Mas tem situações que está além da nossa Uhum. possibilidade, né? Não Edinho, tem assim, jeito. é tão simples certas situações de convívio que certo técnico, ele passava o som, passou, checou na passagem. Dom Produção falando, relacionamento, respeito, saber ouvir e conhecer as limitações ajuda muito, com certeza, com certeza. Abra um parêntese aqui, viu, Giovanni? Peraí. Ah, Esse homem aí é, é uma fera do backstage hoje. É uma fera do backstage. Ele tem uma ah, empresa hoje. Inclusive hum. fez o festival de verão. Dom, Foi ele então, responsável pelo backstage do festival de então verão. vou abrir outro parênteses, já aqui, Bota se ele esse está cara vendo, aí. por favor, seja convidado para a gente fazer uma live aí e vamos conversar um Pense num pouco de caba bom. backstage. Aceita, diga logo, aceita aí que eu vou lá no seu Instagram depois, ou você dá um oi no meu Instagram aí, e aí a gente acerta um dia e horário, viu? Ele fez E o também. cachê também. Eu tô O mais pagando importante. adinho, eu tô pagando É adinho. dinheiro. É dinheiro. Não é pouco, não. Ele fez também o Réveillon que acontece na praia da Primeira Igreja Batista do Brasil. Foi ele que foi o responsável também lá. Ele já é o responsável há alguns anos ali. Né? Então, o cara Pronto, fera, meu amigo de muitos anos, um querido. É um querido. pronto. Então já tá Mas, enfim, agendado, viu, Tom? Já tá agendado. Ele respondeu esse aí é que fera. vai. Olha aí, Pronto. pronto, show de bola. Esse eu vou assistir. E aí, É, sim, enfim, e prossiga. aí ele passava o som, passagem de som. Passou, pum, 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 comer, tomar banho e voltar pro show. Massa. Quando a gente chegava pro show, ele saía de um em um, perguntando: tá tudo bem aí? Mudou alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Às vezes, você sabe, tecnologia como é, né? Passa o som bom, chega lá no show, Acontece. O acontece. clima, basta Aí mudar o clima, tudo eu bem. já cheguei, ou não tá legal. Aí ele, 2 minutos. Quando deu 2 minutos, eu tocando, batia nas minhas costas assim, quando eu olhei era ele. Pegou meu body, tirou, foi pra mesa, devolveu meu body, perfeito. É Quer isso dizer aí. assim, essa atenção e esse cuidado com o trabalho dele, Isso. cara, isso para mim marcou. De cara, poucos fazem isso. Essa preocupação. Não é que ele me serve, não é que ele está me servindo, não é que ele tem que trabalhar para mim, não. Como você já falou, a gente trabalha junto. Mas esse É isso. cuidado, cara, ele precisa estar bem para ele executar o trabalho dele ali. Principalmente sopro, cara, tem que se ouvir bem para afinar, para Isso. assincar. Cara, Isso. e essa forma que ele trabalhava assim, cara, era impressionante. E isso, eu sempre, quando eu posso, eu digo, cara, se você puder na hora do show, às vezes eu tiro e já entrego pro cara. Pô, então, ajeite lá na mesa, que não tá legal, já que eu Isso. não tô conseguindo É passar para bom fazer. você. Tá É. entendendo? Assim, a gente bate com pessoas assim, que tem esse olhar muito profissional, tá entendendo? E depois, sabe o que é que ele faz no show? Vai dançar, ficar, que não tem É. mais nada para fazer, cara. O Isso. cara faz tão bem a coisa que chega na hora do show, metade do show ele tá só tomando Isso. refrigerante, comendo um salgadinho Isso. ali, pronto, acabou. E curtindo. Mas E com... não é mais do que a obrigação dele. Não é mais do que a função Uhum, dele. uhum, Assim, graças a Deus, Javan, de um tempo para cá, essa coisa do técnico em relação ao músico, até a relação interpessoal entre um e outro, entre os técnicos, melhorou muito com essa coisa da internet. Melhorou uhum, muito. Hoje a gente tem grupos, muitos grupos, em que a gente bate bola, se relaciona, a gente se encontra. Sempre tinha aquela coisinha, quando você chegava o técnico, a não ser que fosse de uma banda grande, mas se o técnico chegava para trabalhar numa empresa de som, né, com uma banda, se não fosse conhecido, era meio assim, o cara cedia, mas sempre com o pé atrás. uhum. Hoje é difícil eu, por exemplo, chegar numa empresa de som e não conhecer alguém ou alguém não me conhecer, porque a gente tem a coisa da Já tá internet, do Instagram, que todo já junta mundo isso, né? uhum, já, Hoje a já. gente tem contato com gente no Brasil todo, com técnicos que trabalham com bandas de ponta e tal, como eu falei do próprio Pardal, Cadu, que é o PA de Fábio Júnior, o cara que a gente bate bola direto. Uhum, Então, uhum, uhum. isso mudou hoje muito, graças a Deus, graças a Deus, isso é bom. E a relação também interpessoal com o músico, ainda acontece? Acontece, mas hoje minimizou muito, né? E Sim, sim. o, abriu também uma janela para pesquisa, para estudo, para troca de informação. Então a gente está aprendendo muito mais hoje, com mais facilidade que antes.
a informação, o acesso à informação era muito difícil. Muito difícil. Né? Para você aprender a fazer som como tem hoje, alinhamento, tanta coisa, mesas de som, toda hora lança uma. Para você ter acesso a isso, nossa, era muito difícil. Muito difícil, hoje, exatamente. um clique você está lá, né? Com videoaula de o videoaula e tudo. Aí. Então mudou. Tim entrou aí, lembra de Tim? Tim entrou aí, o velho Tim. Velho Tim. Lembrando de saúde, né? Você disse Tim e saúde. Gente, e sabe que Dinho, ele tá falando sério aí, mas Dinho é um dos caras mais engraçados que eu conheço, cara. O cara passa a passagem de som e o show todo brincando, fazendo palhaçada. Dinho é uma figura, viu? Dinho é uma figura. Dinho, e você já se bateu assim com entendedores que não são entendedores e vão dar pitaco no que você tá fazendo? Já bateu muito com essa galera assim? A internet dele tá... Agora voltou. Voltou. Acontece muito, muito. E gente até quer meter a mão na mesa, por que você não faz assim, por que você não muda isso pra cá? Pô, é sério? Festa, pronto, festa em Caraca. lugar pequeno. Festa em lugar pequeno. Sempre chega alguém que encostando não ali. tem a menor noção de nada. Mas a voz de fulano tá não sei o quê. Mas e de músico, assim, o músico chegar para vocês e dizer, não, rapaz, o som é assim, o som... Bote isso, rapaz. Tem. Demais. Deve ser horrível, imagina o cara chegar... Vou falar aqui, por exemplo, tecladista, exemplo. Estou citando tecladista aqui, mas não foi tecladista não, né? Chegar um músico assim de um instrumento e dizer, não, ó, esse piano aqui, ele tá sem grave. Mas como é que... O piano é piano, né? Exatamente. Não é igual a um bulbo de bateria, né? Um instrumento acústico como um trompete. Exatamente. O piano tá pronto ali, né? O teclado é o teclado. O som no piano. Se você põe no fone, tanto faz se tá direto no teclado como na mesa, é flat. Então mas o cara dizer, não, tá sem grave. Então beleza, bota grave. Aí muda pro metal, né? Muda pro metal, no mesmo teclado. Aí diz, tá grave demais. Se ele mudou o timbre, o instrumento é o mesmo, botou grave no piano, vai pro metal. Então, vai pro metal. Acontece dessas coisas. Mas normalmente é com o músico que não está acostumado a fazer show, ele toca mais em casa. Mas quando é um músico profissional, normalmente ele chega com o instrumento dele pronto. Normalmente ele tem já sabe o que ele quer ouvir, já pede certinho e vamos embora. Normalmente é assim. Assim, essa questão assim, do técnico, acho que é nesse ponto até um pouco desleixado nisso que eu vou falar. O cara já toca com o cara, já faz algum, não vamos dizer que é uma turnê, mas já toca na banda. E toda vez que vai fazer o show, o cara tem que dizer ao técnico o que é que eu quero ouvir. Não é mais fácil você pegar uma listinha, batera ouvir cantor, baixo, teclado, tan. O trompete, não precisa nem ser o nome do cara. Ouve voz, trombone, sax e só. Aí o cara, em vez de fazer isso, não. E aí você quer o quê? Eu quero o quê, pô? Eu quero que o outro show você fez. Isso às vezes, pô, porque o cara não é tão simples essas coisas, por que o cara não faz isso? É a falta do cuidado com ele, com o trabalho dele mesmo, né? Porque se eu não preciso perguntar, já me poupou um trabalho, para mim e para o músico. Ele chega, ele já está ouvindo o que ele quer. Ele pode pedir um pouco mais ou um pouco menos, mas aquilo já está lá, né? Então, eu acho que é uma falta de cuidado com ele mesmo, né? Às vezes acontece que assim, eu costumo dizer, eu sou um privilegiado, eu faço o que eu gosto e porque eu gosto. E ainda me pagam para isso, né? Entendo o que eu disse. Eu vou repetir. Eu faço o que eu gosto e porque eu gosto. Porque se eu não gostasse, eu não fazia mais. Com certeza. Com certeza. Então, claro. Se algum dia isso for um peso para mim, eu não faço mais. Por que é que eu chego num show que às vezes você vai como técnico de banda, você não tem que fazer nada. O técnico de piano, você chega lá, espeta o pendrive ou faz do zero, vai para sua passagem de som, faz seu alinhamento, mas
não pega peso, não tem um trabalho como holding, por exemplo, né? Mas às vezes tem, às vezes você tem que ligar cabo, às vezes você tem que ir lá, fica de um lado para o outro e vai, é trabalho grande, aí você sai exausto. Eu, às vezes, saio exausto, realmente cansado, moído, mas feliz. Uhum. A Então mente, tem né? que Trabalhar com a partir. mente cansa também, né? Cansa. Você tem que partir do pressuposto o seguinte: o que você faz é o que você gosta, porque eu não entendo esse cara que diga que tô cansado, não quero mais, vou fazer outra coisa. Eu, Por dois, mais que então. eu vou te falar eu, por mais que um dia eu diga assim, ó, gente, grana não tá dando mais, não tenho mais como me sustentar com a música. Eu vou ter que fazer qualquer coisa. Pronto. Mas eu jamais, entendo o que eu estou dizendo, jamais vou deixar a música. Vou continuar operando som de graça, pagando para fazer. Não importa. Vou montar uma banda só para eu fazer Poder. som. É só, né? Você entendeu? Mas, então, quando você faz o que você gosta, você procura fazer aquilo com cuidado, com carinho. E, ao máximo, levando aquilo à excelência, né? Uhum. E isso aí que você está falando é o que vai te ajudar. Pois é, Não eu só penso, isso, eu como penso fazer muito assim. anotações de, por exemplo, nessa música aqui tem um pouquinho mais de teclado. Naquela música aqui, guitarra tem um solo. Isso são anotações que você faz. E é isso que eu digo. Aí Marquinho que faz o Carlinhos Brau, não sei se ainda é ele, mas ele fazia isso. Ele anotava, ia para os ensaios e ia anotando. Aí se perde aqui, pinta Marquinho é mais. Magu, é? Marquinho é Magu? É, é, É Magu, né? é. Então ele fazia isso, anotando. Eu tenho essa prática também. Ir para os ensaios e fazer anotações. Ai, Márcio, deixa eu lembrar aqui, que eu não estou lembrando, mas está me lembrando aqui uma pergunta que você pediu para eu te lembrar no início da live, algo em relação à checklist. Foi sobre Acho que a gente input. falou, foi a questão de o cara ir no ensaio, anotar Isso. o que é que eu ouço, o que é que o batera ouve, e ele já saber. Então, assim, já Isso. economiza o tempo de estar perguntando o que é que eu quero, o cara já faz a pré ali, o Javan já vai começar ouvindo o que ele ouve sempre. Aí eu vou dizer, levante isso, abaixa aquilo, que acho que já é uma mão na roda ali, né? Já para. Com certeza. E eu vou te dizer uma coisa que talvez você nem saiba, e alguns aqui nem sabem. A infinita maioria das mesas hoje, das mesas de som, elas têm o offline. Que Valeu, você Márcio. baixa, que você baixa esse offline da mesa, abre em casa e faz o seu input em casa. Caraca, é isso? A infinita maioria hoje faz isso. E você salva no pendrive o seu input. Uhum, Então, se você uhum. pede, ou você diz assim, Edinho, vou te chamar, minha banda vai tocar amanhã e eu preciso de um técnico. Então, eu caí de paraquedas naquela jogada ali. A primeira coisa que eu faço, Javan, qual é a empresa de som que vai fazer o evento? Você vai me dizer tal som, me dá o contato aí. Eu vou ligar para eles e perguntar que mesa vocês vão usar. Ele vai dizer tal mesa. Aí eu vou ver se tem um offline. Se tiver, eu vou baixar esse offline. Eu já tenho de todas as mesas. Vou te Uhum. perguntar, Javan, qual é o input? De uma bateria baixo. Não, eu quero saber o que é que o baterista usa. Uma caixa, duas caixas, um tom. Qual é a configuração? Você vai me passar, eu vou construir o input e pelo menos eu vou chegar lá com filtro no lugar, reverb do jeito que eu quero, os grupos configurados, o nome de cada canal no lugar, entendeu? Chega lá, eu vou passar estrutura de ganho, retorno se for fazer o retorno, mas se for PA, vou passar estrutura de ganho e uma mixagem aqui e ali, mas eu já vou chegar com a coisa pré-configurada. Por exemplo, vai ter uma live agora no dia 20 que eu vou fazer em Feira de Santana. Vai ser com a minha mesa. Hoje eu tenho uma Wii 24 da Soundcraft. Já está pronta a cena. Está pronta. Eu Massa. tenho o som dessa banda gravada, fiz o Uhum, som de check, ainda tem o som de check, né, virtual. uhum. Você pode gravar essa banda hoje, vou fazer o som com a sua banda, eu gravo o multitrack da sua banda e abro isso de volta na passagem de Na som. passagem de som. Pode ser uma das técnicas que o Lalo usa também, não sei se é, Hum, mas é uma opção. pode ser. Abrir a banda tocando, E aí virtual, ele ali e já ele tá faz a ajeitando ali mix. sem a banda, né? Sem a banda. Ele já conhece o Massa. ganho, onde é que ele usa o ganho, né? O Power Play ou Buddy Pack, ele já conhece o volume lá, ele vai lá, fez o dever de casa dele bonitinho, tem a banda gravada, abre o som de cheque virtual lá, vai no fone de cada um, pam, 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 acabou. Tá tudo Tá, pronto. tá massa. Vem cá, Jimmy. Levi.rocha aqui.
tá perguntando, conte um pouco da sua experiência fazendo som para o Nengo Vieira, grande Nengo. Nengo. Nengo é um exemplo legal. Nengo, eu digo porque eu tenho um carinho enorme pelo meu pastor Nengo Vieira. Nengo é muito exigente, mas muito exigente, muito. O primeiro som que eu fiz com Nengo foi um misto de emoção e decepção, né? Eu fiz PA e monitor. Eu sempre fazia PA e monitor para Nengo. Umas 2 vezes eu levei técnico de monitor, mas na maioria das vezes fazia os 2. O que é que eu fazia? Na passagem de som, eu fazia o monitor, né? Dava pouca atenção ao PA, porque eu já conhecia a banda. E na hora do show eu fazia o PA. Dava uma passagenzinha no palco ali, mandava a banda fazer uma levada e ouvia. Tá tudo ok, gente? Tá. Corria pro PA e fazia o PA. Nengo é muito exigente. Então, o que é que ele queria? Por que é que o primeiro foi um misto de emoção e decepção? Porque eu estava muito emocionado, porque era um artista que eu era fã, né? Acho que uma grande maioria sabe que eu sou evangélico, eu sou discípulo de Jesus, e foi um artista gospel que eu ouvi na minha conversão. Então tinha aquela música, Caminhar em Direção, o caminho à salvação, né? E foi uma música da minha conversão. Então quando eu fiz o show com o Nengo, fazendo PA, foi uma emoção muito grande. Quando chegou depois do show, que eu entrei no carro, ele disse, Dinho, a gente vai ter que conversar, o som tava horrível. Aí veio o balde de água. Oh, meu Deus do céu, acabou com o homem. O som do monitor, né? Aí eu sentei com ele, a gente foi conversar e eu vi o que ele queria, né? Então lá pro terceiro show, eu consegui entender. O que é que eu fazia? Ele pediu uma experiência, eu vou te dar uma dica interessante. O que é que eu fazia na maioria das vezes? Eu entendi que ele queria ouvir o som como PA. Então eu fazia uma volta do PA para o palco, um LR do PA, um matrix do PA, eu mandava para a mesa de palco. E essa mix do PA eu mandava para o side. Certo? Fechava um pouquinho o side. Vou fazer isso aqui. Eu fechava um pouquinho assim, o side ele fica assim. Eu fechava ele um pouquinho aqui para dentro do palco. Certo? Então o Nengo tinha aquela pressão. Teve uma vez que a gente foi fazer em Jacobina que eu pedi tanto som, e normalmente por ser Nengo, um artista já conhecido, a galera atendia. O que eu pedia, o povo botava. E eu não sabia direito o tamanho do espaço. Eu quase derrubei a parede do fundo da quantidade de som que eu pedi. Mas o palco pequeno, o cara botou um side grande, eu virei esse palco para dentro, esse side para dentro e Tome som. Mas foi assim uma das melhores experiências da minha vida. Eu tenho até hoje gravado no YouTube aí um som de um show de Nengo em Santo Antônio de Jesus, aqui, que é feito assim de trás para frente, foi feito no celular aqui, mas o som é do PA. Massa. E tá lá. Então, meu pastor Nengo Vieira é um querido do coração, um cara que tem uma experiência, Javan, incrível. O metal de Nengo a galera é toda do Rio. E é assim, uma turma maravilhosa. Eu sempre me dei muito bem com a turma de metal. Eu gosto, né? Eu gosto de metal. E sempre me dei muito bem. Então a experiência com o Nengo que eu posso dizer é que é a melhor possível e que era muito fácil de fazer o PA. Porque o som chega pronto. Ele mesmo afinava a bateria, né? Tirando as peles de baixo, a afinação era por nota mesmo, tudo direitinho. Não me lembro aqui, mas ele mesmo afinava. Botava tudo direitinho. Então, assim, foi muito gratificante. E até hoje, quando ele vem na Bahia e eu estou disponível, ele me liga e a gente faz junto de novo. Tá? Eu dou um jeito de me escalar de alguma forma. Porque é um carinho e uma amizade muito grande. E está agendado uma ida lá no Maranhão. Ele está lá, ele é pastor do Bola de Neve do Maranhão. Está agendada, depois dessa pandemia aí, uma ida no Maranhão. Primeiro para dar um abraço naquela família maravilhosa, ele e Valéria, esposa dele. E também para a gente passar pela igreja, dar um ajuste lá, fazer um treinamento lá também. Edinho, tá encerrando aqui. A gente volta, beleza. Quem tá aí volta pra gente fazer as considerações finais, né? Ou falar mais um pouco, não sei. Eu tá encerrando aqui, tá dando 15 segundos. Aí quem tá assistindo a gente aí, não vai não. Ouve que Edinho ainda vai falar do curso dele. Isso, aí é bom todo mundo ouvir, viu, galera? Eu vou encerrar aqui e vou voltar. Valeu? Beleza.